São 3 horas e 54 minutos no horário de Brasília. A gente está nessa cobertura especial aqui do Prós e Contras desse dia de manifestações. Vamos ao nosso debate, que nós temos 2 convidados aqui, 2 parlamentares. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e também o deputado federal Major Vitor Hugo, do PL de Goiás. Senhores, sejam muito bem-vindos. Quem tem razão? Senador Girão, bem-vindo, boa tarde ao senhor. O senhor tem se manifestado nas redes sociais, eu tenho acompanhado e faz muito eco ao que estava dizendo aqui o Zé Maria Trindade. O senhor tem reclamado um pronunciamento, uma manifestação mais clara do Congresso Nacional em relação a todo o processo eleitoral, que é o que está levando as pessoas indignadas às ruas, a defesa da Constituição, a separação dos 3 poderes. Tudo isso é texto constitucional pacificado, não tem novidade nisso tudo. E agora essas pessoas estão indo aonde elas podem, no caso de Brasília, aonde elas podem ficar. Porque a elas não foi franqueado o direito de ficar na esplanada dos ministérios, como toda manifestação que aconteceu em Brasília. O Congresso vai responder acerca disso, em que momento, senador? Eu sei que o senhor tem rogado, tem reclamado, tem chamado, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sua responsabilidade, também o presidente da Câmara, e eu tenho um deputado aqui, daqui a pouco eu vou fazer a mesma pergunta a ele, mas já para outra casa do Congresso. Mas quando é que o Congresso vai entender o que está acontecendo no país e olhar que ele é a representação popular, o poder que mais representa as pessoas do país? Quando a população se aproximar mais dessa casa, mas não estão deixando, né? Primeiramente, eu queria cumprimentar você, Adalberto, pela condução, a Jovem Pan pelo debate, o deputado Major Vitor Hugo, censurado, um parlamentar símbolo aqui em Brasília, junto com outros que estão censurados hoje, não se respeita mais parlamentar, nem artista, nem que dirá o cidadão, né, brasileiro. Eu acho que esse grito que a gente está vendo legítimo nas ruas, basicamente, pelo que eu tenho acompanhado, inclusive por vocês, que são raríssimos os veículos de comunicação que acompanham de forma imparcial, com isenção, mostrando o que está acontecendo, né, sem esconder nada, sem taxar de antidemocrático, né, porque isso é um desrespeito às crianças, aos idosos, às famílias que a gente tem visto se manifestar de forma pacífica, né, em todo o país. Acho que eles estão, inclusive, ali no quartel-general, em frente aos quartéis generais, até por uma questão de segurança, né, porque o que se tem de informação que possa alguém se infiltrar de MST ou de torcida organizada, que infelizmente tem em alguns clubes, né? Torcida organizada, eu fui presidente de clube, sei que às vezes tem uma banda ali que caminha por um caminho equivocado, então as pessoas se sentem até mais seguras, né? Agora eu acho que vai chegar o momento, naturalmente, da sociedade vir aqui. A população será muito bem recebida pelos senadores, pelo menos por uma boa parte que está acompanhando isso um pouco à distância, porque é um evento, esses eventos que têm acontecido no Brasil, Adalberto, eles são sem liderança, né? É uma coisa que é espontânea da população, isso é muito claro. Então, os senadores eles estão respeitando isso, deputados, e acompanhando isso, e eu acredito que essa manifestação que está contagiando, porque o bem contagia, o mal contamina, então as pessoas estão cada vez mais se sentindo convidadas a participar. Nós entramos com senadores aqui, 15 senadores na PGR, buscando as 4 linhas da Constituição o tempo todo, vamos insistir nelas, mas o procurador Augusto Aras, acho que não teve nem tempo a equipe dele de ler o nosso documento robusto, pedindo investigação no pleito, né? Mas não, já negou, né? Em pouco tempo já negou, não deu 2 dias úteis. E a gente vai agora à Polícia Federal. Nós vamos a todas as instâncias possíveis previstas na Constituição pedir a investigação das nossas instituições com relação às denúncias que têm chegado. Major Vitor Hugo, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, senador Eduardo Girão. Queria parabenizar da mesma maneira a Jovem Pan pela forma como tem conduzido a cobertura dessas manifestações
que são realmente manifestações pacíficas, são manifestações legítimas, são manifestações, como o senador muito bem abordou, de crianças, de famílias, de jovens, de idosos, que vestindo as cores verde e amarelo, que vestindo a bandeira do Brasil, estão demandando por mais democracia, porque, na verdade, a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento são direitos constitucionais pétreos, né, que não podem, inclusive, nem ser afastados pelo próprio parlamento, nem com uma lei, nem com uma proposta de emenda à Constituição, que seriam certamente considerados inconstitucionais. Então, é importante ressaltar que essa luta, essa busca por direitos, ela é incessante, faz parte da evolução do nosso país e ela não pode ser cerceada de maneira alguma. A população tem o direito, e é sintomático, como o Zé Maria Trindade estava falando há pouco tempo, que as pessoas se voltem agora para frente dos quartéis, onde se sentem, como o senador falou também, mais seguras. Mas isso é um símbolo para nós no parlamento, para que as coisas sejam tratadas, os assuntos mais importantes, como a defesa das liberdades, direitos e garantias individuais, sejam tratados também pelo parlamento com muita seriedade e urgência. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos da resolução do TSE, que alargou os próprios poderes no que diz respeito à questão do combate às fake news, ou como, na verdade, são as mentiras, que o nosso próprio ordenamento jurídico já possui instrumentos para isso, né? O Código Penal já tem lá a previsão da calúnia, difamação e injúria, o Código Eleitoral também tem Como sempre foi, né, deputado? Como sempre foi. Como sempre foi, Adalberto. E eu apresentei esse projeto logo no dia seguinte da aprovação da resolução e espero, sim, ter a oportunidade de votar, inclusive porque estou com as minhas redes sociais, o Twitter em particular, censurado. Não houve nenhum excesso, longe de ter algum excesso na minha fala, pelo contrário, reverberando cobranças e sugestões que foram apresentadas, inclusive, no relatório das Forças Armadas sobre as eleições, na linha do que os 15 senadores apresentaram à PGR, vão apresentar agora à Polícia Federal. Então, assim, se nós não pudermos questionar, se a população não pode discutir, debater, questionar, inclusive suspeitar, isso faz parte da nossa democracia. Se os parlamentares não puderem levantar questionamentos, debates, discussões, é porque nós já não estamos numa democracia há muito tempo. Aliás, o nosso sistema democrático, em todos os aspectos, prevê o embate de ideias, inclusive a própria ciência, que foi levantada tanto pela esquerda aí durante o combate à pandemia, só se faz através do embate de ideias. Alguém apresenta algo que parece uma verdade em algum momento, e todos os cientistas do mundo vão bombardear essa pesquisa para que ela possa aperfeiçoar na sequência. Então, não existe nada, nenhuma instituição, nenhum ser humano, nenhuma autoridade na República que não possa sofrer críticas. E é justamente as críticas que vão fazer a gente avançar. Deixa eu só fazer aqui um esclarecimento. O deputado Major Vitor Hugo fez citação à Constituição Federal. Uma Constituição, ela pode ser, obviamente, disciplinada, regulamentada por leis, né? Artigos que são regulamentados por lei, mas ela não pode ser modificada, à exceção que seja uma reforma, e algumas cláusulas, como fez menção o deputado, quando ele disse cláusulas pétreas, essas só são alteradas se fizer uma nova Constituição. E o capítulo das liberdades individuais é uma cláusula pétrea. E isso é importante dizer, ou seja, não importa se o Supremo vai reinterpretar, ele não pode fazer, como também não pode fazer o próprio parlamento. Você precisaria de uma nova Constituição. O Constituinte lá em 1988 deixou isso tão claro. Ele não queria que isso fosse alterado, a menos que, por uma óbvia a vontade popular, se quisesse reformar a Constituição como um todo, e aí fazia-se uma nova Constituinte, como é o processo democrático. Mas tudo isso tem debate, né? Desculpa, deputado, eu só quis esclarecer isso, as pessoas estão nos acompanhando, né? Essa diferença de reforma e cláusula pétrea, porque as liberdades são cláusula pétrea. Senador, deixa eu voltar ao senhor. O Major Vitor Hugo aí está sendo... sofreu censura. Esse artigo 53, que já foi reinterpretado uma vez pelo Supremo Tribunal Federal, e agora está sendo reinterpretado de acordo com a conveniência, dependendo da análise que faz o Tribunal Superior Eleitoral. Até que ponto isso vai chegar? Porque
não bastasse o fato de se tomar prerrogativas do Congresso Nacional, que é quem pode legislar, e vimos o TSE legislando durante o processo eleitoral, pior ainda, durante o segundo turno, que é muito mais próximo ali da data que elegeu o presidente recente, né? Mas, enfim, até que ponto o Congresso, e eu me refiro, obviamente, aos presidentes das duas casas, esses dois presidentes vão aceitar essa interferência de um poder sobre o outro? Olha, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o deputado Major Vitor Hugo por ter entrado com esse projeto de decreto legislativo. Inclusive, um colega nosso aqui também entrou, o senador Lazier Martins. Nós estamos cobrando para que o presidente Rodrigo Pacheco coloque em votação, porque, olha, a gente está numa ditadura. Não vamos dourar a pílula, não. A gente já está numa ditadura, com decisões sucessivas arbitrárias de um poder esmagando os outros poderes da República, desde aquela indicação do Ramagem, que o Executivo quis fazer. Depois nós tivemos várias outras situações, a libertação, colocar o Lula, né, condenado em 3 instâncias, depois colocar na rua, numa manobra clara, e a parcialidade do TSE. Eu quero voltar para o futebol, para a gente fazer uma comparação com a eleição desse ano, para as pessoas entenderem. Nós somos o país do futebol, estamos aí há quase uma semana da estreia do Brasil na Copa, e ninguém fala disso, isso é um ótimo sinal. Brasileiro querendo se apropriar da vida pública em vez de desfocar para o esporte, né? Mas é muito interessante aquela coisa do juiz que fica invertendo falta o tempo todo, dá cartão só por um time, depois expulsa só por um time, depois ele marca pênalti, e aí acontece um gol de mão no final, né? E o pessoal quer o VAR. É o VAR, né? Então é legítimo isso, é da democracia. Quem está desrespeitando a democracia são alguns ministros do Supremo. E eu quero aqui a atenção para que falou o Alexandre de Moraes lá em Nova York. Eles estão em Nova York, enquanto a gente está aqui no Brasil, trabalhando. Inclusive, eu estou falando com vocês aqui do Senado Federal, né? Ontem tivemos aqui, trabalhando também, e o povo brasileiro está trabalhando, não está passeando, não está fazendo palestra. Aliás, palestrar é uma coisa que é do parlamento. E você vê hoje senadores e deputados medindo palavras para falar. Olha a que ponto a inversão de valores chegou. E o ministro Alexandre de Moraes fez um Twitter, né, publicou que a democracia venceu, né? Extremistas antidemocráticos terão a aplicação da lei, merecem e terão a aplicação da lei penal. Isso é alguma coisa que magistrado deva falar? Vamos pensar bem. Eu não quero nem ir para o lado do Roberto Barroso, que agora há pouco disse perdeu o Mané. Perdeu o Mané, não amola. Para mim, isso é uma colocação de um militante, né, que tem lado na história. Mas essa colocação do presidente do TSE é impressionante. Só uma observação, nesse caso do ministro Barroso, até porque nós tivemos episódios também de manifestantes ofendendo ministros do Supremo, xingando, palavrão, enfim. Neste caso específico, ele está se referindo ao senhor ministro é até de forma educada, está querendo respostas, e aí, convenhamos, ele está num país estrangeiro, em que as pessoas são livres de fato, né? Essa é uma manifestação em Nova York, né? Então, nós tivemos ontem episódios, sim, de grosseria. Não estamos advogando pelos palavrões, mas eu quero fazer uma menção daqui a pouco sobre esse assunto, entendendo um pouco por outro lado. Mas, nesse caso, senador, só me permita fazer essa parte, que esse cidadão foi de forma respeitosa ao se referir e ao se dirigir ao ministro Barroso. Não tenha dúvida, Adalberto. E eu sou contra também, quero deixar muito claro, qualquer manifestação violenta. E as palavras, às vezes, são violentas. Não justifica brasileiro aqui ou no exterior fazer esse tipo de abordagem violenta. Agora, vamos combinar, porque esse evento estava marcado, não sei se você lembra, há meses. Sim. Né? E, inclusive, o título dele apontava para um novo governo já.
né? As pessoas, às vezes, não se atentam a detalhes. Depois eles mudaram, parece que mudaram o título do evento. E a maioria do Senado vai para Nova York, o símbolo da liberdade mundial, vamos dizer assim, tem lá até a Estátua da Liberdade, e eles vão falar de democracia e liberdade. Não estão vendo o que eles estão fazendo aqui? Né? O que é que o nosso STF e o nosso TSE estão fazendo? Estão censurando todo mundo que tem uma posição diferente do establishment, né? do sistema, vamos dizer assim. Então, isso incomoda muito, mas vamos continuar dentro da Constituição, sim, aqui no Senado Federal, cobrando o presidente do Senado. Eu quero deixar aqui, fazer um meia-culpa. Nós temos que pedir desculpa à sociedade brasileira. O Senado Federal, eu faço parte dele. Por mim, eu posso pedir, sou apenas um dos 81, mas tem alguns colegas também fazendo isso, porque esse caos institucional que a gente vive no Brasil, a responsabilidade, a corresponsabilidade total é nossa, pela omissão de não cumprirmos o nosso dever constitucional, vendo os abusos flagrantes que o Brasil está sofrendo diariamente, né, da ditadura da toga, e não tomar uma medida para reequilibrar os poderes, para ter uma verdadeira harmonia entre os poderes. Mas esse dia vai chegar, porque a sociedade está gostando de política, acompanhando a política e está cobrando de forma respeitosa e ordeira os seus representantes no Senado. E vem uma turma boa. Além dos que estão aqui, vem uma turma boa, um reforço bom agora no ano que vem. Tá. E eu acho que, finalmente, a gente vai ter um equilíbrio entre os poderes da República. Bom, para deixar claro aqui, o senador Girão generosamente está pedindo desculpas em nome do Senado, mas é importante dizer que ele e outros senadores, desde muito tempo, estão convocando ministros do Supremo para prestar esclarecimentos. É um convite. Esse convite não é aceito. Os ministros que vão para falar de democracia, explicar procedimentos do Supremo, não foram ao Senado da República, que é a casa revisora, mas vão a um evento em Nova York. É isso que as pessoas, é exatamente contra isso que as pessoas estão protestando. É simples assim, dá para entender. Esse é um fato jornalístico, até porque nós já noticiamos aqui todos esses movimentos do Senado. O senador Girão faz parte de todos eles, também o senador Renzi, também o senador, Lazier Martins, são vários senadores, né, que já falaram desse assunto, como também agora o próprio Major Vitor Hugo, deputado federal, com esse projeto justamente para tentar... É um decreto legislativo, é isso, deputado? Perdão? Projeto de decreto legislativo, tá, que ia assustar os efeitos da resolução do TSE, que ampliou os próprios poderes, né? Imagina, um grupo de pessoas se reúne e se atribui mais poderes, né, ao arrepio da lei e da própria Constituição Federal. Por isso Deputado, só me responde de forma direta, por gentileza. O senhor conversou com o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, sobre o senhor ter sido censurado nas suas redes sociais? Por que eu lhe faço essa pergunta? Senador Girão, acho que já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui. Eu estou aplicando um entendimento que o Supremo se deu, para variar, que ele, digamos, quase que encampou os mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que tem o Brasil como um território do Supremo Tribunal Federal. Qualquer coisa que alguém diga em relação ao ministro Supremo, ofensivo ou não, o Supremo se acha no direito de colocar dentro daquele inquérito das milícias digitais, o vulgo inquérito do fim do mundo. Ou seja, ele entendeu que o Supremo está em todo lugar. Porque, pela lei anterior, só um crime cometido dentro das dependências do Supremo poderia ser julgado de forma como é esse inquérito do fim do mundo, sem a participação, digamos, de todo o devido processo legal. Quando um parlamentar fala no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, ali ele tem direito de fala e ele é garantido. Mas eu também estou aplicando o mesmo conceito. Quem me deu esse conceito foi o Supremo. Eu estou usando o Supremo contra o próprio Supremo, né? Para eles não reclamarem que eu estou inventando alguma coisa aqui. Quando um parlamentar se manifesta nas redes sociais ou nas suas bases, ele também está em nome do Congresso. Ele também está exercendo a sua condição, que é referendada por voto. Não é? Ele não chegou lá por acaso. O senhor já teve a oportunidade de falar isso com o presidente Arthur Lira, que esse deputado está sendo calado de uma outra maneira, como se ele estivesse sendo calado dentro do plenário? Roberto, nós já tivemos uma reunião da bancada do PL com o presidente Arthur Lira, que se comprometeu em conversar, articular, trabalhar nos bastidores, mas nós já entendemos que essa fase já passou há muito tempo.
Nós temos agora que o sistema de freios e contrapesos, ele precisa funcionar. É claro que o Senado da República tem um papel muito importante nisso, como o senador muito bem destacou, mas a Câmara dos Deputados também pode assumir um papel quando, por exemplo, aprova um projeto de decreto legislativo dessa natureza e envia para o Senado, para que o Senado também possa participar. Eu acho que faz parte da democracia, está dentro do que a Constituição prevê. Aliás, a inviolabilidade da opinião dos parlamentares, ela já vai completar no Brasil quase 200 anos. A primeira Constituição nossa, de 1824, no seu artigo 26, já tratava da inviolabilidade dos parlamentares. E no seu artigo 179, inciso 4º, falava da liberdade de expressão. Só 5 conceitos na Constituição de 1824 eram considerados invioláveis. Então veja que essa palavra inviolável, ela não é... No direito, nada é completamente relativo nem completamente absoluto. Mas tem uma escala entre os dois parâmetros. E a inviolabilidade, algo que é inviolável, está muito mais próximo do absoluto do que do relativo. Sim, na Constituição de 1824, que é a Constituição Imperial, eram invioláveis o sigilo da correspondência, os direitos civis e políticos, a casa como asilo inviolável do homem, o imperador era inviolável por ser sagrado e não ser sujeito a nenhuma responsabilidade, e a opinião dos parlamentares. Veja que a opinião dos parlamentares, há quase 200 anos no Brasil, tem o mesmo patamar de inviolabilidade que o imperador tinha ao longo da Constituição, naquela Constituição que foi a mais longeva, que foi a Constituição que mais durou no nosso país, das diversas constituições que nós tivemos, atravessou aí o período imperial todo, né? Participou da consolidação da nossa independência, das guerras internas e externas que tivemos no século XIX, e agora nós estamos no século XXI, e por incrível que pareça, um artigo 53 da Constituição, que é ainda mais claro, que diz que são invioláveis deputados e senadores por opiniões, palavras e votos, civil e criminalmente, penalmente. Então, esse tipo de responsabilização, aliás, no meu caso em particular, e no caso da Carla Zambelli, do Gustavo Gayer, do Nicolas Ferreira, bom, posso falar do meu caso. Eu não sei nem em qual contexto foi tomada a decisão, não tive acesso à decisão, não sei se ela abrange todas as redes sociais, não sei se ela abrange qualquer tipo de manifestação ou somente manifestação sobre as urnas. E veja, uma coisa interessante, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, lá no início do nosso século, agora 21, lá por volta de 2009, declarou inconstitucional o uso de urnas eletrônicas. Sabe por quê? Porque o alemão médio não conseguia compreender como ele apertaria um botão em algum lugar do território alemão e esse voto seria computado numa central em algum lugar. Então veja que o princípio básico da eleição é a confiança. Sim. Se o cidadão médio, como o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que inclusive é utilizado como base para muitas decisões, o direito alemão é considerado como base por muitos ministros do Supremo para muitas decisões que ele toma. Sim. Mas nesse caso não tem sido utilizado. Quando alguém fala sobre urnas, e podem rever as minhas publicações, nenhuma foi desrespeitosa, nenhuma pregou qualquer tipo de ruptura, pelo contrário, foram todas publicações no sentido de promover o debate, que é típico do parlamento, que é típico, na verdade, de qualquer pessoa. Todos os cidadãos podem e devem questionar, suspeitar, inquirir, e as instituições, ao contrário, devem sim dar respostas. O próprio ministro Marco Aurélio, para terminar minha fala aqui, falou que a solução para essas cobranças que foram feitas pelo Marco Sintra, por mim, pelo Nicolas, pela Carla, pelo Gustavo Gayer, era simples. O TSE poderia abrir um procedimento administrativo a cada cobrança que fosse feita, faria uma investigação por parte dos servidores e se responderia. Cada resposta que fosse dada, no sentido de haver uma consistência ou inconsistência na denúncia, iria reforçar a legitimidade do TSE no processo, iria reforçar a confiança da população. Nós não queremos nada diferente do que eleições limpas, democráticas, e que a população esteja feliz e satisfeita, ainda que o resultado seja contrário ao que ele ou que eu quiser. Essa é a democracia. Interessante aí, o deputado Major Vitor Hugo citou o Nicolas Ferreira, que é exatamente já vou ao senador.
ele também entrou agora com um pedido para entender do que ele está sendo acusado, em qual código penal, para poder entrar com a sua defesa. Ou seja, esse caso de derrubar a rede social, que está tirando um direito de expressão de um parlamentar ou de uma pessoa, a pessoa que é atingida por essa decisão do TSE não consegue nem apresentar a sua defesa, ou seja, está sendo tirado dela também o direito à ampla defesa, o que daí já jogou por terra tudo o que está previsto no devido processo legal. Aí já não é democracia. Aí nós estamos falando de ditadura, estado de exceção. Porque no estado de exceção faz-se qualquer coisa. Senador, perdão, era só para fazer esse esclarecimento. Não, o golpe veio de lá. Né? O golpe veio a doses homeopáticas que ultimamente nesse pleito se tornou algo muito forte. Né? Cada dia mais forte. E só pegando essa deixa do deputado Major Vitor Hugo, a Carla Zambelli e um dos jornalistas, tem vários jornalistas censurados hoje no Brasil, veículos de comunicação, mas um dos jornalistas, o Paulo Figueiredo, estão dando entrada hoje, nesse 15 de novembro, na nossa proclamação da República, lá no exterior. Vamos ver se de lá, porque aqui a gente não tem a quem recorrer. Como diz o patrono do plenário do Senado, aqui a 50 metros, né, Rui Barbosa, contra a ditadura da toga, não há quem recorrer. Né? Então, eles estão na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apresentando uma peça técnica, e é muito importante esse ato desses dois cidadãos brasileiros. E eu espero, sinceramente, que o bom senso prevaleça. Aquelas imagens, não sei se você pode colocar, se a equipe pode colocar novamente as imagens das multidões aí nas ruas do Brasil. Né? Felipe, você vê as imagens, é de tocar o coração, é de emocionar qualquer um, porque são irmãos. Né? E chamar isso, gente, de ato antidemocrático. Olha para essas imagens, vamos olhar para essas imagens. Né? Isso só faz acirrar. Quem chama isso de ato democrático, seja juiz do Supremo, seja a imprensa brasileira, não faça isso, porque está todo mundo vendo, as imagens estão aí, são pessoas de bem, que estão com medo, né? E que estão querendo saber do processo, como é que foi, querendo, dentro das 4 linhas de investigação, e tem faixa de todo tipo. Você não pode pegar por uma faixa e julgar que é ela a que está... Eu vejo liberdade de expressão. Eu acho que o grande grito das pessoas é uma ditadura que está implantada já a partir do nosso judiciário. E uma coisa, para a gente fechar aqui, eu quero fechar essa minha parte, né? Uma coisa bíblica, algo que está lá na Bíblia. A soberba precede a queda, né? E as pessoas, os ministros não estão vendo esse grito no Brasil, essa insatisfação geral, esse símbolo que foi essa viagem deles a Nova York, no evento ali de carta marcada, né? As pessoas lá fora tirando os excessos, mas os brasileiros nas ruas, será que não dá para acordar, para despertar e a gente ter bom senso das próprias autoridades? Eu acredito, sabe, Adalberto, deputado Major Vitor Hugo, quem está nos assistindo, eu acredito sempre na capacidade de reflexão do ser humano. Será que eu não estou me excedendo? Essa é a pergunta que deve ficar. Sim, com claro. Muita paz no coração, com muito amor. Será que eu não rasguei a Constituição brasileira? O que é que faz para voltar, para reconhecer? Porque aquela história do voto da ministra Carmen Lúcia, né, que foi acompanhado lá, aliás, foi o relator e ela complementou, Lewandowski. Foi triste aquela coisa de dizer democracia a gente vê depois. O voto foi assim, democracia a gente vê depois do dia 30. Até lá podemos censurar. Não está na Constituição, mas a gente volta depois do dia 30. A pergunta é, voltou? E imaginávamos que seria o que já é, eu vou tomar o cuidado aqui de dizer isso aqui, tá? O que já é um absurdo, imaginarmos que era uma revogação temporária da Constituição. O que já é um absurdo, não se revoga uma Constituição. Já falamos sobre esse assunto aqui. Mas não voltou, senador. Para responder objetivamente a sua pergunta, não. A gente está vivendo sob a mesma lógica do estado de exceção e censura. Tudo isso previsto e de forma contrária na Constituição. A Constituição não aceita a censura prévia, muito menos.
Vamos só voltar às imagens, é isso, né, Felipe? Vamos mostrar as imagens que o senador tinha feito menção? Eu vou só contar um caso. Eu estava vindo para trabalhar hoje de manhã aqui na Jovem Pan. Na rua aqui ao lado, eu parei no semáforo ali, aí no semáforo passam as pessoas que estavam indo para a manifestação aqui, né? Elas estavam descendo aqui a região da Avenida Paulista e indo para o Ibirapuera, é um caminho razoavelmente longo, mas enfim, é bem urbano, enfim, calçadas e tudo mais. Aí eu vou contar aos senhores agora, a nossa audiência, quem eu vi passar. Quando o senador fez menção aí de atos antidemocráticos, dessa crítica completamente sem sentido que fazem a essas manifestações. Estava lá uma senhora com uma bengala na mão, vestida com uma camisa amarela, provavelmente da seleção brasileira, mas enfim, ela amparada por, não sei se uma nora e um cunhado, ou um filho e uma nora, mas enfim, amparada, atrás uma senhora com um bebezinho no colo e mais um carrinho de bebê, também paramentado com esse amarelo, bandeira, e eu falei, bom, onde é que está o pai? O pai estava lá com outro menino que estava, digamos, mais agitado e trazendo assim, né, porque ele queria brincar e tudo mais, também vestido de amarelo e com a bandeira brasileira. São essas as pessoas, a gente já mostrou essas cenas aqui, carrinhos de bebê, mães com filhos, enfim, pessoas idosas, que enfrentaram em alguns lugares, como Brasília, que choveu muito agora há pouco, enfrentaram chuva, aliás, estão enfrentando chuva desde o dia 2 lá, de novembro, quando a gente mostrou também, o tempo estava muito ruim no Rio de Janeiro e não parava de chegar pessoas ali na região onde estava acontecendo essas manifestações. Há lugares onde está fazendo muito sol, sol do meio-dia, nós estamos no ar aqui, eu estou no ar pelo menos desde o meio-dia aqui, vendo essas pessoas chegarem. Mas, Vitor Hugo, deputado, o que a gente está vendo, antidemocrático, não tem nada. Primeiro porque as pessoas têm o direito de estar onde elas estão. Elas não estão interrompendo absolutamente nada, não estão afrontando o direito de ir e vir de ninguém. E estão reclamando justamente o que elas estão vendo que está errado no país. Se a gente não for permitir que essas pessoas façam isso, bom, então acabou a democracia. Aí a República precisa ser refundada, porque daí nem a Constituição faz valer. Só que elas estão dizendo que elas não querem outra Constituição, elas querem que volte ao estado de legalidade. Isso para mim está muito claro, porque elas estão defendendo a Constituição do país, a legalidade. Adalberto, ainda que os brasileiros defendessem outra Constituição, é legítimo. É legítimo que houvesse esse pleito. Nós já tivemos quantas constituições brasileiras, e talvez fosse até o caso, sim, de rediscutir. Nós temos mais de 120 emendas à Constituição e toda hora uma reinterpretação. Será que é legítimo, por exemplo, que haja milhões de assinaturas querendo o impeachment de um ministro do Supremo e o presidente do Senado Federal não dá seguimento? Será que é legítimo? É isso? Sim. Será que é legítimo não haver um mecanismo mais aberto, mais fácil, para que as pessoas participem do processo legislativo? Então, assim, essa característica das manifestações, né, atuais, né, que são crianças, são idosos, são famílias, muito claro, não existe qualquer... E eu estava relendo aqui a lei que trata dos crimes contra as instituições democráticas, porque volta e meia a gente vê uma decisão judicial nesse sentido, né, dizendo que não, vamos cercear a determinada rede social, ou vamos fazer uma busca e apreensão, porque há uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, ou há uma ameaça, ou a eventualidade de cometimento de um crime contra as instituições democráticas. Eu fui ler a lei que trata, e todos os tipos penais falam de emprego de violência ou grave ameaça. E eu não consigo imaginar o bebê no colo dessa senhora, não. Essa senhorinha com uma bengala, né, essas pessoas com a bandeira do Brasil, configurando nenhum tipo de grave ameaça ou violência ao Estado Democrático de Direito. Aliás, essa mesma lei que trata, ela exclui, tem o artigo 359T, né, da Lei 14.197, fala que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações e outras formas. Ou seja, na verdade, as pessoas estão cobrando seus direitos, isso é normal da democracia e nós deveríamos aplaudir que os brasileiros estejam cada vez mais interessados. Como o senador falou, a gente nem sabe, nem se lembra da Copa, mas todos nós hoje, os brasileiros mais humildes, os mais estudados, todos sabemos quem são os ministros do Supremo, sabemos quem são os deputados e senadores mais atuantes, sabemos o que está na pauta do Senado e da Câmara e quais são os efeitos que isso pode trazer. E isso é bom.
cada vez mais o povo brasileiro vai participar e a participação vai aperfeiçoar as nossas instituições. Agora, quando as instituições se colocam de costas para a população, esquecendo que a principal interpretação da nossa Constituição, ela não é jurídica, ela é política, a Constituição ela é uma carta política. Quem interpreta a Constituição mais do que qualquer jurista é a população. E não há dúvida sobre a liberdade de expressão, não há dúvida sobre a importância da liberdade, da livre manifestação do pensamento, da liberdade de imprensa, da vedação à censura prévia. Então, quando eu vejo algum tipo de decisão judicial, principalmente advinda do Supremo, que deveria ser, e eu torço para que seja, para que efetivamente seja, o guardião da nossa Constituição, mas quando eu vejo uma decisão que relativiza isso, e eu não posso nem falar, por exemplo, se a decisão que o Twitter está cumprindo para impedir que eu tenha acesso à minha conta, eu não sei se ela se baseia no Código Penal, eu não sei se ela se baseia na resolução do TSE, e é importante falar que ela foi tomada, essa decisão, após o período eleitoral. Então, se essa resolução ela se baseava para proteger a eleição, e a eleição já terminou, né, com base em que, então, ela está sendo aplicada no momento posterior, sendo que, na verdade, não houve nenhuma contestação ao resultado, e ainda que houvesse a possibilidade de ir até o judiciário ou de expressar a nossa insatisfação, inclusive com os resultados da eleição, de uma eleição, desde que pacificamente, isso também é garantido pela nossa Constituição. Imagina se uma chapa, por exemplo, que perde a eleição e acha que tem motivos para contestar. Se ela for à justiça apresentar uma petição clamando por um resultado diferente, ela vai ser cerceada, ela vai ser tratada como criminosa, claro, porque ela acha que venceu a eleição? Não, isso aí faz parte da democracia. Então, a contestação e o debate, o embate de ideias é implícito, é íncito ao processo democrático. Se não existe debate, nós já não estamos mais na democracia. Agora são 4h30. Deputado e senador, vou colocar nosso comentarista aqui, Jorge Serrão, também nesse debate. Serrão, a gente está aqui, você acompanhava há pouco aqui esse debate sobre justamente a questão das liberdades, das cláusulas pétreas constitucionais e dessa, digamos, inação dos líderes das duas casas do Congresso, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, e do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Eu confesso que eu ainda tento entender o porquê do silêncio deles dois. Olha, são um dos poderes constitucionais, os representantes desse poder. Perdão, Serrão. Não, essa é uma crítica que nós temos feito aqui sistematicamente na Jovem Pan. É inadmissível que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se foquem muito mais no resultado da eleição e nas suas pretensões muito próximas de poder para a próxima legislatura do que na situação gravíssima institucional que está acontecendo no Brasil hoje. Já tivemos várias rupturas nos últimos tempos. Isso é inegável. Mas tem gente em Brasília, na Praça dos Três Poderes, hoje deserta, que não quer enxergar essa realidade. Esse vazio de poder, ele é prejudicial. Ele vai causar o agravamento do problema institucional. A gente tem chamado a atenção para isso é muito sério, mas felizmente alguns parlamentares, tem 15 senadores e uma outra dezena também na Câmara dos Deputados, mas é estranho que o número seja tão pequeno em relação ao que deveria ser a massiva representatividade do povo brasileiro. Então, a massa que está na rua, ela não está só reclamando do despotismo da juristocracia, ela também está reclamando, protestando contra essa omissão política de seus representantes legitimamente eleitos. E aí vale a lembrança, vou lembrar Michel Temer de novo ontem, no evento de Nova York. Ele ressaltou a importância fundamental do povo.
Você não tem nação sem povo. A nação é povo mais território. Então, o povo é fundamental. O povo, nessa Constituição, ele é o poder originário. E esse poder originário pode ser exercido diretamente ou através de seus representantes. O que o povo está fazendo agora na rua é exercer o seu poder diretamente. É hora do parlamento brasileiro acordar enquanto essa crise não se ampliar ainda mais. Eu tenho só um receio que, na volta dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em Nova York, até pela declaração do ministro Alexandre de Moraes, aqueles protestos que eles julgam ofensivos, de fato, houve palavrões, e sim, foram duros, foram ofensivos, mas os que não foram ofensivos também receberam uma resposta torta. No caso desse, citado pelo senador Girão, do ministro Roberto Barroso. Agora, o meu receio é que eles voltem ao Brasil e foquem apenas no que eles consideram um abuso em relação à presença deles em Nova York, e se esqueçam de analisar todas essas imagens dessas pessoas todas nas ruas pedindo por respeito à Constituição. E aí é fácil, né? Eu pego o consórcio de mídia, que é muito, muito simpático à ideia de alguns poderosos, e pego lá um grupo de empresários que também está extremamente silente e chama atenção, né? Alguns estão até em Nova York, de achar que tudo isso aí não existe. Tudo isso que você está vendo é a autonegação, né? Isso a psicologia explica, mas ela só explica, ela não justifica, não. Tá vendo? Tudo isso daí vai passar como, não existiu. E aí você pega lá, por exemplo, um ato ofensivo de um manifestante mais exaltado. Agora, tem um aspecto que eu queria trazer para os senhores. Além desse meu temor, e tem também o caso, né, do presidente eleito viajar no jatinho, de carona ou não importa, porque não sei onde é que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin achou que isso fosse menor. Não, foi de carona. Mas continua sendo um jatinho, ou seja, um privilégio, de um empresário preso na Operação Lava Jato, beneficiado por uma delação premiada, aliás, concedida pelo ministro Barroso. Interessante como as coisas vão, né? Os atores são todos os mesmos. Mas em que pese o fato daquelas ofensas, e sim, elas foram graves e duras, de alguns manifestantes mais exaltados em Nova York, em relação a ministros do Supremo, eu vou selecionar aqui 3 pontos. Que tipo de palavrão, a gente não precisa pronunciar, obviamente, mas qual é o nome do palavrão, qual é o palavrão que se usa para quando você fatia um processo de impeachment de autoridades em relação à sociedade? Que tipo de palavrão essas autoridades disseram, por exemplo, quando elas anulam decisões de 3 jurisdições da Justiça Brasileira, ou seja, 3 instâncias da Justiça Brasileira, e num ato monocrático, depois referendado pelo Supremo Tribunal Federal, anulam um processo que envolvia o então ex-presidente Lula, agora presidente eleito. Ou que tipo de palavrão as autoridades estão dizendo quando elas mudam as regras do jogo eleitoral durante a eleição, aliás, durante o segundo turno, que é um agravante muito sério. Isso também é um palavrão. Não dito, mas é ofensivo às pessoas. As pessoas se sentiram ofendidas e elas têm o direito de se sentirem ofendidas. Óbvio que ninguém está aqui dizendo que está certo alguém pegar e ofender alguém na rua. Mas eu não acho que alguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ofender o ministro Supremo. Não. Isso é uma reação diante das ofensas como cidadão que elas estão sendo vítimas, estão sendo exatamente o destino final dessas ofensas. Eu citei só 3 casos. Senador Girão, eu acho que o meu temor é que essas coisas não sejam contextualizadas a partir da volta dos ministros do Supremo e aí eles escolham só pontualmente alguma coisa que interessa e digam assim, estamos com a barbárie agora nas manifestações. Não, a maioria não está fazendo isso, está claro, as imagens estão muito claras aí. E você colocou um ponto muito interessante. Que palavrão ser dito, né? O palavrão, golpe antidemocrático é palavrão, que é isso que foi feito. Eu vejo uma violência de decisões inconstitucionais do Brasil tomadas assim de forma explícita. Uma violência contra o povo brasileiro, pacífico. O povo brasileiro, você está vendo nas imagens aí, agora, totalmente sereno, se manifestando, com medo. Tem uma imagem aí, não sei se vai aparecer enquanto eu falo, mas é um cidadão que está com a bandeira, se eu não me engano, é da Venezuela, nas costas, e ele está com a bandeira do Brasil dançando.
Nós estamos procurando. E é um medo aqui, de muita gente. É um medo de muita... Já aparece aí, porque está nesse contexto. As pessoas estão com medo mesmo que isso aqui vire uma Venezuela. Você pegar o resultado do pleito lá na região ali de Roraima, que faz divisa direto ali, você vê como as pessoas se manifestaram lá, né, através do voto, né? Então, assim, é um pavor do que porque convive com as pessoas que vêm de lá. E essa coisa de jatinho, do ex-presidente estar andando em jatinho, de empresário que teve problema na justiça, isso é uma tragédia anunciada, né? A gente vê as declarações dele sobre a economia, né? Ou seja, tudo indica, colocando certas pessoas em ministérios, né? Pessoas que têm um perfil também de violência, de invasão de propriedade. É uma sinalização de quem não quer paz. E o Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de pacificação. Chamar esses... Está aí, ó. Está aí a imagem, ó. Olha esse cidadão. Se eu não me engano, é a bandeira da Venezuela. Posso estar falando uma bobagem. Mas, vamos voltar a imagem, então, Felipe? Vamos mostrar volta a imagem. Então, é simbólico isso aí, né? As pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo na América Latina, né? A esquerda tomando e de uma forma calando também. A gente vê o que está acontecendo na Nicarágua, ali na América Central, onde a gente vê um amigo do ex-presidente Lula. Isso não podia nem se falar, não sei se eu posso falar isso agora. Se me caçarem, se me censurarem, eu coloco aqui o atestado aqui na minha parede de idoneidade, porque para mim é um privilégio. Né? Estou falando que um dos primeiros que cumprimentaram o ex-presidente para ir para o segundo turno foi o ditador da Nicarágua, né? Que o Brasil manteve relações fortes lá e teve troca de afagos e tudo. Então, estão fechando igreja, estão perseguindo cristãos, estão perseguindo padres, pastores, fechando rádios, fechando televisões, a CNN, né? Desculpa falar o nome do concorrente, mas a verdade tem que ser entregue, né? Então, tudo isso, essa perseguição, a gente está vendo e as pessoas estão com medo. O brasileiro não tem o direito de ficar receoso com esses passos. É normal, é natural, né? Então, eu quero só deixar muito claro que essa viagem em Nova York, que eu acho muito simbólica, né, onde tem a Estátua da Liberdade, lá onde nossos ministros foram falar sobre liberdade e democracia, eu estou pedindo, já pedi ao STF, mas não sei se eles vão ter atenção, apreço ao que os senadores pedem, parece que não, mas vou pedir à CTFC para que a gente vote na próxima sessão aqui, que demonstre os gastos, quem bancou, quais as empresas que estavam por trás, se teve cachê pelas palestras, foi acompanhante, né? Eu gostaria muito de saber exatamente em que termos foram esse evento e nós vamos pedir para votar, pelo menos fica nos anais da casa, né? E, pelo amor de Deus, não chame esses atos de antidemocráticos, isso não é correto, Sim. Isso acirra, isso só faz acirrar os ânimos, que a gente precisa arrefecer, precisa de calma e vamos deixar as pessoas colocarem os seus sentimentos sem violência. Jamais, aí palavrão também é violência. Eu acho que a gente tem que ir pelo caminho sempre da paz, dentro da Constituição, no limite de nossas forças.